Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Neste vídeo vou resolver as questões de matemática da prova da ESA de 2010. Vamos lá? Questão do número 1. Em uma escola com 500 alunos, foi realizada uma pesquisa para determinar a tipagem sanguínea destes. Observou-se que 115 tinham o antígeno A, 235 tinham o antígeno B e 225 não possuíam nenhum dos dois. Escolhendo ao acaso um destes alunos, a probabilidade de que ele seja do tipo AB, isto é, possua os dois antígenos, é. Aqui temos as opções. Então vamos representar aqui dentro deste círculo os estudantes que têm o antígeno A. E dentro deste outro círculo, os estudantes que têm o antígeno B. Obviamente, aqui no meio, vai ser os estudantes que têm os dois tipos, o A e o B. Como o problema não diz quantos alunos têm os dois tipos, e é exatamente o que ele está querendo saber, que escolhendo-se um aluno ao acaso, a probabilidade dele ter os dois tipos, ou seja, dele estar aqui no meio, então vamos representar este valor por x. Observe que o problema diz que 115 tinham o antígeno A. Esse 115 tem que estar aqui dentro deste círculo. Mas a gente já tem x, então aqui fora vai ficar 115 menos x. O problema também diz que 235 tinham o antígeno B. Os 235 tem que estar aqui dentro deste círculo. Já tem x aqui, então aqui fora vai ficar 235 menos x. E o problema diz que 225 não possuíam nenhum dos dois. Então 225 está fora. Está dentro dos 500, mas está fora destes dois círculos. Então o que é que nós temos? Que se a gente somar esse 115 menos x com esse x, com 235 menos x, com os 225 que não pertencem a nenhum dos dois grupos, tem que dar quanto? Vamos lá? 115 menos x, mais x, que é esse aqui, mais 235 menos x, mais o 225. Quanto isso aqui tem que dar? Obviamente tem que dar o total de alunos, né? 500. Bom, então resolvendo isso aqui, podemos simplificar esse x com esse x. Então vai ficar 115 mais 235 menos x mais 225 igual a 500. Vamos passar aqui para o lado. 115 mais 235 menos x mais 225 igual a 500. 115 mais 235 dá exatamente 350. 350 mais 225 dá 575. Então 575 menos x igual a 500. 575 menos x, passando x para o segundo membro e passando 500 para o primeiro, teremos isso. 575 menos x, 575 menos 500 igual a x. Subtraindo aqui dá 75, 75 igual a x, ou seja, x igual a 75. Descobrimos o valor de x, esse valorzinho aqui. Mas o que ele está querendo saber é a probabilidade de que este aluno que foi escolhido, que vai ser escolhido ao acaso, ele seja do tipo AB. Ele seja aqui dentre esses 75. Bom, e como é que a gente calcula a probabilidade? A probabilidade a gente calcula pegando os casos favoráveis, aquilo que a gente quer que aconteça, e dividindo pelos casos possíveis, o total de possibilidade. Observe que o que a gente quer que aconteça são sair daqui desses 75. E os casos possíveis são todos os alunos, são os 500. Então, vai ser 75 sobre 500. Simplificando 75 e 500 por 5, o que é que nós vamos ter? 75 por 5 vai dar 15, 500 por 5 vai dar 100. Então, vamos ter 15 sobre 100. 15 sobre 100 é exatamente 15%. Então, a probabilidade é 15%. Ok? Vamos para a próxima questão? A segunda questão diz o seguinte:
A medida do raio de uma circunferência inscrita em um trapézio isósceles de base 16 e 36 é um número... Bom, aqui estão as opções. É um número primo, é um número par, é um número irracional, é um número múltiplo de 5 ou é um número múltiplo de 9? Vamos lá? Bom, então aqui está o trapézio isósceles, isósceles que tem dois lados iguais, né, com a mesma medida. Bom, as medidas do trapézio são 16 e 36. Então, aqui estão as medidas do trapézio, 16 e 36. Dentro deste trapézio tem um círculo inscrito. Então, aqui está um círculo inscrito. Ele toca aqui nos 4 lados do trapézio. E está querendo saber qual é a medida do raio deste círculo. Bom, aqui, como esta medida do trapézio, essa e essa, são iguais, né, que o trapézio isósceles, então vamos representar essa medida por x e essa daqui também por x. O centro da circunferência está aqui, então nós temos o raio de um lado, o raio do outro, então isso aqui tudo é o diâmetro, raio e raio, vamos representar assim, né? Observe que isso aqui é 16, se eu projetar esse 16 que é da base menor na base maior, então veja como fica. Esse pedacinho é 16, mas tudo é 36. Então quanto será esse e esse? 16 para 36 é 20. Então fica 10 para um lado, 10 para outro, né? Vamos subir aqui uma linha, outra linha, né? Então aqui é como se a gente tivesse um retângulo. E aqui as medidas, 10 de um lado, 10 do outro. Observe que aqui temos um triângulo, não é? E observe que essa medida aqui é 2R. Então, essa daqui também é 2R. Então, 2R. Certo? E aqui dentro temos um triângulo retângulo, porque este ângulo aqui é de 90 graus. Então, triângulo retângulo. O que está querendo saber é esse raio. Então, aqui neste triângulo retângulo, a gente tem 2R, 10 e x. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, é possível descobrir esse raio. Só que a gente tem essa incógnita aqui, x, que não sabemos. Não sabemos quem é o raio, nem sabemos quem é o x. Então, vamos descobrir primeiro quem é esse x. Há um teorema que diz o seguinte, que se um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência, como assim? Aqui está o quadrilátero convexo circunscrito a uma circunferência, ou seja, ele está por fora da circunferência. Então, o resultado da soma dos comprimentos dos lados opostos é o mesmo. O que quer dizer? Quer dizer, se este quadrilátero ele está circunscrito a uma circunferência, né? Tem uma circunferência dentro dele. Então, a soma dos lados opostos, ou seja, esse 16 mais o 36, é igual ao x mais o x. Então, daí dá para a gente descobrir o x. Ok? Ó. X mais x igual a 16 mais 36. Ok? X mais x igual a 16 mais 36. X mais x dá 2x. 16 mais 36 dá 52. Então, 2x igual a 52. Daí dá para a gente achar x. X vai ser 52 sobre 2, que é 26. Okay? X igual a 52 sobre 2, que é 26. Então, descobrimos o valor de x. Sabendo o valor de x, agora a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, neste triângulo retângulo. Aqui eu tenho que o x é a hipotenusa, 10 é um cateto, 2r é o cateto. Então, pelo teorema de Pitágoras, vai ter que esse x ao quadrado, que é 26, igual a 10 ao quadrado mais 2r ao quadrado. Vamos lá? Então, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 2r ao quadrado mais 10 ao quadrado. X a gente sabe que é 26, então substituindo aqui, fica 26 ao quadrado. 2r ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4, e r ao quadrado, que é r ao quadrado mesmo, mais 10 ao quadrado, que é 100. 26 ao quadrado dá 676, 4r ao quadrado mais 100. Passando esse 100 para o primeiro membro, vamos ter 676 menos 100 igual a 4r ao quadrado. Aqui dá 576,
igual a 4r ao quadrado. Então, quem vai ser r ao quadrado? Vai ser 576 sobre 4. Este 4 passa para cá dividindo. Então, r ao quadrado vai ser 576 sobre 4. Dividindo 576 por 4, nós vamos ter 144. Então, r ao quadrado igual a 144. Então, quem vai ser r? A raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 144 é 12. Então, r igual a 12. Bom, então achamos o valor do raio, que é o que está perguntando. Mas aqui a resposta não está diretamente 12. Está afirmando, este 12 que nós achamos é um número primo? Bom, claro que não. Um número primo só tem dois divisores, né? 1 e ele mesmo. Observe que 12 é divisível por 2, é divisível por 3, é divisível por 4. Então, 12 não é primo. Este 12 é um número par? É um número par. Correto. Mas vamos observar os outros. Esse 12 é um número irracional? Não. Um número irracional é um número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Esse 12 é um múltiplo de 5? Claro que não. Um múltiplo de 9? Também não. Então, 12 é um número par. Então, resposta letra B. Ok? Vamos para a terceira questão. Terceira questão é essa aqui, ó. Aumentando-se um número x em 75 unidades, seu logaritmo, na base 4, aumenta em 2 unidades. Pode-se afirmar que x é um número. Bom, é um número irracional, é um número divisor de 8, é um número múltiplo de 3, é um número menor do que 1 ou é um número maior do que 4? Vamos à solução? Bom, aqui nós temos o número x. E este número x foi aumentado em 75 unidades. X mais 75. Ok? Então, o que está dizendo o problema? Que o logaritmo na base 4 deste novo número, x mais 75, é 2 unidades a mais que o logaritmo do número anterior. Tudo isto na base 4. Então, o logaritmo deste novo número, x mais 75, na base 4, é 2 unidades a mais do que o logaritmo de x na base 4. Ok? Então, vamos a esse cálculo. Bom, se nós passarmos esse logaritmo de x na base 4 para o primeiro membro, o que é que nós vamos ter? Vamos ter logaritmo de x mais 75 na base 4 menos logaritmo de x na base 4 igual a 2, ok? Bom, então agora vamos resolver esta equação, né? Equação logarítmica. Vamos resolver esta equação. Bom, antes de resolver essa equação, vamos observar vamos entender um pouquinho como é que a gente trabalha com logaritmo, né? Bom, o que é um logaritmo de um número A, por exemplo, na base B? O logaritmo de um número A na base B será um número C de tal forma que se eu pegar B e elevar a C, seja igual a A. Então, B elevado a C igual a A. É lógico que esse B é um número diferente de 1, né? É um número positivo, maior do que 0, e diferente de 1. E este A é um número positivo, ok? Tem umas propriedades que vai nos ajudar na solução disso aqui, chamada de propriedade operatória dos logaritmos. A primeira delas é essa aqui, ó, o logaritmo de um produto. Se eu tenho log de A vezes Y na base B, isso é a mesma coisa que log de A na base B mais log de Y na base B, ok? Log de A na base B mais log de Y na base B. A segunda propriedade é o logaritmo do quociente, de uma divisão. Então, se eu tenho log de A sobre Y na base B, isso é a mesma coisa que log de A na base B menos log de Y na base B, ok? Log de A na base B menos log de Y na base B. E tem mais uma, que é o logaritmo da potência, que é assim, ó, log de A elevado a M na base B é a mesma coisa que M, esse M vem para frente multiplicando, M log de A na base B. Então, aqui está o logaritmo em sua definição e as propriedades operatórias.
Observe que aqui, neste caso, esta propriedade aqui vai nos servir. Observe que aqui nós temos uma diferença. E os logaritmos estão na mesma base, base 4. Então, a gente pode reescrevê-lo assim, ok? Então, reescrevendo este logaritmo, usando essa propriedade operatória, o que é que vamos ter? Log de x mais 75 sobre x na base 4 igual a 2, ok? Log de x mais 75, ok? Esse x aqui embaixo sobre x na base 4 igual a 2, ok? Bom, agora, se nós usarmos a definição de logaritmo, o que é o log de a na base b? Log de a na base b é igual a c, de tal modo que b elevado a c seja igual a a. Então, observe que o que nós vamos ter aqui? Que 4 elevado a 2 é igual a x mais 75 sobre x. 4 elevado a 2 igual a x mais 75 sobre x. Então, desenvolvendo aqui, 4 elevado a 2 é 16. E 16 vezes x vai dar 16x. 16x igual a x mais 75. 16x, esse x passa para cá, 16x menos x igual a 75. Aqui dá 15x, 15x igual a 75. Então, x vai ser 75 sobre 15. E 75 sobre 15 é 5. X igual a 5. Encontramos o valor de x. Então, dessas opções aqui, x é um número irracional? Não. X é um divisor de 8? Também não. X é um múltiplo de 3? Não, x não é múltiplo de 3. X é menor do que 1? Não, x não é menor do que 1. X é maior do que 4? Sim, x é maior do que 4. Então, letra E. Ok? Vamos à próxima questão. Questão de número 4. A questão 4 diz o seguinte. O número mínimo de termos que deve ter a PA 73, 69, 65, etc., para que a soma de seus termos seja negativa é... Bom, aqui estão as opções. Observe que nós temos aqui uma progressão aritmética. O primeiro termo é 73, o segundo 69, o terceiro 65 e assim sucessivamente. Então aqui o A1 é 73. A razão, observe que a razão é negativa, pois está diminuindo 4 de um termo para outro, então a razão é menos 4. Diz que a soma dos termos é negativa, então a soma dos n termos é menor do que 0, negativa. A gente não sabe quem é esse n, é exatamente o que está querendo saber. E a gente não sabe também qual é o último termo. Então, não sabemos o AN. Então, numa progressão aritmética, o que é que nós temos? Nós temos que o termo geral, o AN, ele é igual ao A1, ao primeiro termo, mais o número de termos menos 1, vezes a razão. Então, o enésimo termo de uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo, mais o número de termos, menos 1, vezes a razão. Ok? E a soma dos termos, a soma dos n termos de uma progressão aritmética, é igual ao primeiro termo, mais o último, vezes o número de termos, dividido por 2. Então, vamos usar esse aqui e descobrir. Ok? Então, vamos começar com o enésimo termo, o AN. Então, AN igual a 1, que a gente tem, o N que a gente não tem, vezes a razão que também a gente tem. Então, AN, o enésimo termo, o último termo, vai ser igual a 1, que é 73, mais o N, que nós não temos, menos 1, vezes a razão, que a razão é menos 4. Então, entre parênteses aqui. Bom, multiplicando aqui esse menos 4 por N e por menos 1, vamos ter isso. AN igual a 73, menos 4 vezes N dá menos 4N, e menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. 73 mais 4 vai dar 77, então nós vamos ter que AN igual a 77 menos 4N. Então, este é o valor de AN. Então, vamos guardar ele aqui. E vamos agora para a soma dos termos. Então, a soma dos termos vai ser A1, que a gente tem, a N, que a gente acabou de encontrar em função de N, e N, que a gente não tem, sobre 2. Substituindo, a gente tem A1, que é 73, a N, que é 77 menos 4N, vezes N sobre 2.
Então, o que é que a gente tem? Aqui é a soma dos termos. Esta soma dos termos tem que ser menor do que zero, né? Então, isso aqui tudo tem que ser menor do que zero, como o problema pede. Então, ó, 73 mais 73 mais 77 menos 4n, tudo isso vezes n sobre 2, menor do que zero. Aqui vai dar 150, então podemos fazer 150, 73 mais 77, menos 4n vezes n sobre 2. Tudo isso menor do que zero. Observe que estes dois termos estão multiplicando por n. Então, isso aqui tudo é um fator, né? Vezes n. Então, eu posso simplificar esse fator aqui por 2. Então, aqui fica 75 e aqui fica 2n. Então, 75 menos 2n vezes n menor do que zero. Dividir essa parte aqui por 2. Tá? Isso aqui tudo é um produto. Isso é um fator dividido por 2 aqui. 75 menos 2n vezes n menor do que zero. Então, observe que este produto tem que ser menor do que zero. Para um produto entre dois números, né? Isso aqui tudo é como se fosse um número só. E esse aqui é outro. Então, é um produto de dois números para dar negativo. Para um produto de dois números dar negativo, é preciso que um dos números seja negativo. Apenas um, né? N é positivo, porque n é o número de termos. Então, quem tem que ser negativo é o 75 menos 2n. Então, 75 menos 2n tem que ser menor do que zero, porque o n já é positivo. Então, aqui, o n já é positivo. Como falei, o n é maior do que zero, né, porque o n é o número de termos. Então, quem tem que ser menor do que zero é esse aqui, 75 menos 2n. 75 menos 2n menor do que zero. Resolvendo isso aqui, ó, posso passar 2n para o segundo membro. Então, fica 75 igual... Então, fica 75 menor que 2n. Então, esse 2 vai dividir o 75. Podemos também reescrever isso aqui o contrário. Ó. Se 75 é menor do que 2n, então 2n é maior do que 75. Reescrevendo o contrário, esse 2 passa dividindo. Ó. Então, fica n maior que 75 sobre 2. Dividindo aqui, vai dar 37,5. Então, n maior que 37,5. N tem que ser um número inteiro. E está perguntando aqui, ó, o número mínimo de termos. Qual a menor quantidade de termos? Então, qual é o menor número maior do que esse aqui? 38. Então, o menor número de termos, o número mínimo de termos é 38. Ok? Vamos à próxima questão. Quinta questão. A quinta questão diz o seguinte. Numa sala de aula, a média das idades dos 50 alunos era de 22,5 anos. No cálculo da média, foram consideradas idades com anos completos. Transcorridas algumas semanas, houve a desistência de um aluno, e a média das idades caiu para 22 anos. Considerando-se que nesse período nenhum dos alunos da turma fez aniversário, então a idade do aluno que desistiu é igual a... Bom, aqui estão as opções. Como é que se calcula a média dos 50 alunos? Bom, a média é eu somar a idade dos 50 alunos, a idade do primeiro aluno, do segundo, do terceiro, até chegar ao último aluno, e dividir por 50. Então, aqui está a média das idades dos 50 alunos. O problema diz que essa média dá 22,5 anos. Significa o quê? Significa que se eu somar as 50 idades e dividir por 50, dá 22,5 anos. Com isso, é possível a gente saber quanto dá a soma dos 50 alunos. Se eu passar 50 para o segundo membro, então vai ficar a soma das idades dos 50 alunos é igual a 50 vezes 22,5. Ora, 50 vezes 22,5 dá 1.125. Então, a soma das 50 idades é 1.125 anos. Agora, o problema diz que um aluno desistiu. Então, não tem mais 50 alunos. Só tem 49. Então, diz que a média das idades desses 49 alunos é 22 anos. Ou seja, se eu pegar a soma das 49 idades e dividir por 49, dá 22 anos. Então, a soma das 49 idades dividido por 49 dá 22 anos. Bom, então essa soma das 49 idades vai ser o quê? 49 vezes 22.
Então, 49 vezes 22 dá a soma da 1078. Então, a soma das 49 idades é 1078. Então, qual vai ser a idade do aluno? Bom, a idade do aluno vai ser justamente essa diferença. 1078 para 1125. Essa diferença foi causada pelo aluno que desistiu. Então, é a idade dele. Então, vai ser a soma das 50 idades menos a soma das 49. Ou seja, vai ser 1125 menos 1078. Subtraindo aqui, nós vamos ter 47. Então, a idade do aluno que desistiu é 47 anos. Ok? Letra A. Vamos para a próxima questão. Questão número 6. A questão 6 diz o seguinte. Uma pessoa deseja totalizar a quantia de R$600 utilizando cédulas de 1, 10 e 20 reais, num total de 49 cédulas. De modo que a diferença entre as quantidades de cédulas de 10 e de 1 real seja igual a 9 unidades. Nesse caso, a quantidade de cédulas de 20 reais de que a pessoa precisará será igual a... Bom, aqui estão as opções. Então, observe que a pessoa tem três tipos de cédula. Cédula de 1 real, de 10 e de 20. E dá um total de 49 cédulas. Então, vamos representar aqui cada cédula com uma letra. Vamos dizer que cédula de 1 real vamos representar por X. Cédula de 10 reais vamos representar por Y. E cédulas de 20 reais vamos representar por Z. O enunciado diz que são um total de 49 cédulas, ou seja, se nós somarmos o X mais o Y mais o Z, dá 49. Diz que a quantia em dinheiro é R$600, ou seja, essa quantidade de cédula de 1 real vezes 1, mais essa quantidade de cédula de 10 reais, né, vezes 10, mais essa quantidade de cédula de 20 reais, então será vezes 20, vai dar R$600. Então aqui está, ó. Quantidade de cédula de 1 real vezes 1, não precisa multiplicar por 1, né? Porque 1 vezes qualquer número dá o próprio número. Aqui, ó, cédula de 10 reais, então 10 vezes a quantidade de cédula de 10 reais, mais 20 vezes a quantidade de cédula de 20 reais, igual a 600. Diz também que a diferença entre as quantidades de cédula de 10 reais, ou seja, que é o Y, e 1 real, que é o X, é igual a 9. Ou seja, Y menos X igual a 9. Então aqui nós temos um sistema de equações lineares com 3 incógnitas e 3 equações, né? Há várias formas de resolver, mas vamos resolver pela substituição, já que aqui só tem X e Y. Passando o X para o segundo membro, nós vamos ter que Y igual a 9 mais X. Substituindo esse Y aqui e aqui, nós vamos ter um sistema de equações apenas com X e com Z, que é justamente o que a gente quer achar, que é o Z. Então, vamos substituir primeiro esse 9 igual a... esse Y igual a 9 mais X aqui nesta primeira equação. Então, substituindo, vamos ter X mais Y no lugar de Y. 9 mais X, coloquei aqui de vermelho entre parênteses, mais Z igual a 49. Simplificando aqui, nós temos que X mais, aqui eliminando parênteses, né? Fica 9 mais X mesmo. Então, X mais X, 2X. Aqui fica o Z. Este 9 passa para o segundo membro, vai subtrair do 49. Então, fica 49 menos 9, fica 40. Então, 2X mais Z igual a 40, ok? Vamos guardar essa equação aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa, substituir este valor de Y na segunda equação. Então, na segunda equação, X mais 10 vezes Y, no lugar de Y, 9 mais X. Entendeu? 10 vezes Y no lugar de Y, 9 mais X, mais 20Z igual a 600. Bom, multiplicando aqui, vamos ter X mais 90, né? 10 vezes 9, mais 10 vezes X, 10X mais 20Z. Então, aqui, X... 10 vezes 9, 90. 10 vezes X, 10X, mais 20Z igual a 600. Bom, aqui simplificando, X mais 10X vai dar 11X, mais 20Y. Esse 90 passa para o segundo membro, vai subtrair do 600, vai ficar 510. Okay? Então, ó, X mais 10X dá 11X,
mais 20z, 90 passa para o segundo membro, vai subtraído 600. 600 menos 90, 510. Então aqui nós temos uma segunda equação. Então esta equação e essa vai dar um sistema com x e z. Vamos representá-la aqui abaixo. 2x mais z igual a 40. 11x mais 20z igual a 510. Então aqui nós temos um sistema. Bom, temos várias formas de resolver esse sistema, mas vamos resolver pela adição. Já que a gente quer achar o número de cédulas de R$20, a gente quer achar o z. Então vamos eliminar o x. Para eliminar o x é preciso que este número e este, sejam simétricos. Então se eu pegar o 11 e multiplicar aqui nessa equação de cima, pegar o 2 e multiplicar na equação de baixo, colocando menos em um dos dois, a gente pode eliminar o x quando somar. Então, multiplicando aqui em cima por menos 11 e aqui embaixo por 2, a gente elimina o x quando somar. Menos 11 vezes 2x dá menos 22x, menos 11 vezes z dá menos 11z, e menos 11 vezes 40 dá menos 440. Agora aqui embaixo, multiplicando por 2, 2 vezes 11, x dá 22x, 2 vezes 20z dá 40z, e 2 vezes 510 dá 1020. Então, nós temos um novo sistema, podemos agora adicionar. Adicionando, observe que esse menos 22x elimina o 22x. Então, ficamos com menos 11z mais 40z. Menos 11z mais 40z vai dar 29z. E aqui, menos 440 mais 1020 dá 580. Então, quem vai ser z? Z vai ser 580 dividido por 29. 580 dividido por 29 dá 20. Então, z igual a 20. Z é exatamente o número de cédulas de R$20. Então, resposta, letra C. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 7. A questão 7 diz o seguinte. O capital de R$360 foi dividido em duas partes, A e B. A quantia A rendeu em 6 meses o mesmo que a quantia B rendeu em 3 meses. Ambos aplicados a mesma taxa no regime de juros simples. Nessas condições, pode-se afirmar que A igual a B, A igual a 2B, B igual a 2A, A igual a 3B ou B igual a 3A. Bom, trata-se de um problema de juros simples. E como é que a gente pode resolver um problema de juros simples? Podemos resolver usando esta relação. O juros simples é igual ao capital vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Então, aqui, para o capital A, nós vamos ter o quê? O juro do capital A vai ser igual ao capital A, vezes a taxa, vezes o tempo, que é 6 meses, dividido por 100. E para o capital B, vamos ter que o juro do capital B é igual à taxa do capital B, que é B, vezes a taxa, que é a mesma taxa do capital A, vezes o tempo do capital B são 3 meses, dividido por 100. Diz o problema que esses rendimentos, o rendimento do capital A, que estamos chamando de JA, o rendimento do capital A é igual ao rendimento do capital B. Então, essa expressão igual a essa. A vezes I vezes 6 sobre 100 igual a B vezes I vezes 3 sobre 100. Aqui nós podemos simplificar este 100 com este 100 e podemos simplificar este I com este I. Então, vamos ficar com A vezes 6 igual a B vezes 3, ou seja, 6A igual a 3B ou 3B igual a 6A. 3B igual a 6A. Passando esse 3 para o segundo membro dividindo, vamos ficar com B igual a 6A sobre 3. Então, B vai ser igual a 2A. Observando aqui as alternativas, temos aqui B igual a 2A. Então, resposta, letra C. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Essa questão foi anulada. Ok? Então, vamos para a questão de número 9. Questão 9. A questão 9 diz o seguinte. Um cone reto de altura H e área da base B é seccionado por um plano paralelo à base. Consequentemente, um novo cone com altura H sobre 3 é formado. Qual a razão entre os volumes do maior e do menor cone, o de altura H
e o de altura h sobre 3. Aqui estão as opções e vamos representar este cone. Então aqui está o cone, que tem uma altura h, como diz o enunciado, e este cone foi seccionado por um plano paralelo à base, então gera outro cone. Então aqui, um plano paralelo à base gera outro cone, e este novo cone tem altura h sobre 3. h sobre 3. O problema está pedindo a relação entre o volume do cone maior sobre o volume do cone menor. Como não sabemos os volumes, vamos dizer que esse volume do cone maior vamos chamar ele de V1. E o volume do cone menor vamos chamar de V2. Então, o que está querendo? Está querendo a relação de V1 sobre V2. V1 sobre V2 é igual a quanto? É exatamente o que está querendo saber. Observe que aqui nós temos dois cones semelhantes. Este cone grande, o cone maior, ele é semelhante ao cone menor. Como é que a gente calcula a razão entre os volumes de sólidos semelhantes? A razão entre os volumes de sólidos semelhantes é igual ao cubo da constante ou da razão de semelhança. Então aqui, o volume do cone V1, que é o cone maior, sobre o volume do cone V2, que é o cone menor, é igual à razão de semelhança, estamos chamando aqui de K, ao cubo. Então, temos que calcular a razão de semelhança. Vamos calcular. A razão de semelhança vai ser quem? Vai ser o H, que é a altura do cone maior, sobre a altura do cone menor, que é H sobre 3. Dividindo aqui, observe que embaixo deste H é como se tivesse 1, então vai ser uma divisão de frações. É a primeira vezes o inverso da segunda. Então vai ser H sobre 1 vezes o inverso de H sobre 3, fica 3 sobre H. Cortando esse H com esse H, nós vamos ficar com 3 sobre 1. Ou seja, a razão de semelhança é 3. Então, o que é que nós temos? Que a razão de semelhança é 3. O valor desse K é 3. Então, quem vai ser o V1 sobre o V2? V1 sobre V2 vai ser exatamente 3 ao cubo. E 3 ao cubo é 27. Então, V1 sobre V2 é 27. Então, aqui, resposta, letra E. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 10. A questão 10 diz o seguinte. O valor de K real para que o sistema Kx mais 2y menos z igual a 2 e 2x menos 8y mais 2z igual a 0 e 2x mais z igual a 4 seja possível e determinado é. Aqui estão as alternativas. Então vamos reescrever esse sistema colocando aqui o 0y nessa coluna. Então aqui temos, repetimos, só aqui nessa terceira equação, colocamos aqui 0y mais z igual a 4 para ficar mais arrumado. Como é que a gente pode resolver um sistema deste tipo? A gente pode resolver usando escalonamento, usando substituição ou usando a regra de Cramer. Vamos usar a regra de Cramer aqui para fazer o estudo desse sistema, para discutir este sistema. Então, a regra de Cramer, o que é que ela diz? Ela diz que o valor de x é igual a dx sobre d. E o valor de y é igual a dy sobre d. E o valor de z é igual a dz sobre d. Mas talvez você pense, mas o que quer dizer dx e d? Bom, o d, observe que todos eles estão sobre d. O d é o determinante dos coeficientes aqui do x, do y e do z. Então, o d é o determinante dessa matriz formada por K, 2 e 2, 2 menos 8, 0, menos 1, 2 e 1. O D é o determinante dessa matriz. O dx é o determinante da matriz que é formada tirando-se os coeficientes de x e colocando-se esses aqui. Então, colocando 2, 0, 4 no lugar dos coeficientes aqui de x, deixando o 2, o menos 8, 0, e o menos 1, e o 2 e 1, nós vamos ter o dx. O dy é trocar esses coeficientes por esses daqui. E o dz é trocar esses coeficientes por esses daqui.
Observe que todos eles estão sobre D. E já que todos estão divididos por D, para que este sistema seja possível, é preciso que este D seja diferente de zero. Porque se D for igual a zero, o sistema não vai ser possível. Vai ser impossível. Ele ainda pode ser possível e indeterminado. Se o dx também der zero, se o dy também der zero e se o dz também der zero. Então, para ele ser possível e determinado, é preciso que este D seja diferente de zero. Então, vamos fazer o cálculo do determinante D. Quem é o determinante D? É o determinante da matriz formada pelos coeficientes de x, de y e de z. Então, aqui está os coeficientes de x, ó, k, 2 e 2. Os coeficientes de y, 2, menos 8 e 0. 2, menos 8 e 0. E os coeficientes de z, menos 1, 2 e 1. Menos 1, 2 e 1. Vamos calcular este determinante. Como é que se calcula um determinante de ordem 3? A forma mais prática é usar a regra de Sarri, que é repetir as duas colunas aqui ao lado. Então, vamos repetir a primeira coluna, K2 e 2, e 2 menos 8, 0. Agora, traçar a diagonal principal e suas paralelas, a diagonal secundária e suas paralelas. Efetuar o produto de cada uma dessas diagonais, aqui da diagonal principal, K vezes menos 8 vezes 1, dá menos 8K. Aqui, 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. E aqui vai dar 0, qualquer número vezes 0 é 0. Agora, da diagonal secundária, aqui vai dar 16. Aqui vai dar 0, qualquer número vezes 0 é 0. E aqui vai dar 4. Somando aqui algebricamente, o que é que a gente tem? Menos 8K mais 8. E aqui dá 20. 16 mais 4, 20. Então, quem vai ser esse determinante? Vai ser esta soma algébrica dos elementos da diagonal principal com suas paralelas, menos este daqui da diagonal secundária. Então, determinante, esta soma menos essa daqui. Então, efetuando aqui, o que é que a gente vai ter? Menos 8K mais 8 menos 20. Mais 8 menos 20 vai dar menos 12. Então, o determinante vai ser menos 8K menos 12. Isso daqui tem que ser diferente de zero, né? Então, menos 8K menos 12 diferente de zero, porque é o valor desse Dzinho aqui, ó. Passando menos 12 para o segundo membro, o que é que a gente tem? Menos 8K diferente de 12. Multiplicando por menos 1, a gente tem que 8K é diferente de menos 12. Multiplicando aqui por menos 1, a gente vai ficar com 8K e aqui vai ficar com menos 12. Então, 8K diferente de menos 12. Então, quem vai ser K? Esse 8 vai passar para o segundo membro dividindo. Então, K vai ser diferente de menos 12 sobre 8. Menos 12 sobre 8, simplificando por 4, fica menos 3 e fica 2. Então, K diferente de menos 3 meio, menos 3 sobre 2. E aqui nós temos a letra D. Ok? Vamos à próxima questão? Questão número 11. A questão 11 diz o seguinte, ó, sabe-se que 1, A e B são raízes do polinômio px igual a x elevado a 3 menos 11x ao quadrado mais 26x menos 16 e que A é maior do que B. Nessas condições, o valor de A elevado a B mais log de A na base B é. Então, aqui estão as alternativas. Bom, o que é que temos? Temos aqui uma equação de terceiro grau e as suas raízes. A equação de terceiro grau tem 3 raízes, uma já foi dada, falta as outras duas, o A e B. E observe que aqui a gente pode relacionar as raízes das equações com os seus coeficientes. Existe uma relação chamada relações de Girard, que faz justamente isso. Relaciona as raízes da equação polinomial com os seus coeficientes. Os coeficientes aqui, ó, que é 1, menos 11, 26 e menos 16. Essas relações de Girard diz o seguinte, ó, as raízes
R1, R2, R3, né, 3 raízes, de uma equação do terceiro grau. Aqui está uma equação do terceiro grau. AX3 mais BX2 mais CX mais D igual a zero. Ela obedece a essas condições. Né? A soma das 3 raízes é menos B sobre A. Menos esse valor daqui sobre esse daqui. No nosso caso, ó, é menos 11 e aqui é 1. A soma do produto das raízes 2 a 2, a soma do produto 2 a 2 é igual a C sobre A. Esse valor C sobre esse valor A. E o produto das 3 raízes é igual a menos D sobre A. Esse valor D sobre esse. No nosso caso, é menos 16 sobre 1. Então, aqui, podemos já fazer esse cálculo para o nosso polinômio. A soma das 3 raízes vai ser quem? Menos B sobre A. Então, vai ser menos este menos aqui, B, que o B é menos 11, na nossa equação aqui, ó, sobre A, nesta nossa equação aqui é 1. Então, menos 11 sobre 1 vai dar 11. Significa que a soma das nossas 3 raízes dá 11. A soma de 1 mais o A, que é uma das raízes, mais o B, que é outra raiz, dá 11. Não confundir este A com este A aqui. Né? Este A aqui é uma das raízes e esse B também. Aqui, na representação genérica, o A, B, C e D não são raízes, são coeficientes da equação. Aqui, a soma do produto 2 a 2 vai ser C sobre A. Na nossa equação aqui, ó, é 26 sobre 1, que dá 26. E o produto das 3 raízes vai ser quem? Menos D sobre A. Então, menos este menos aqui, ó, D, que é menos 16, sobre A, que é 1. Então, aqui fica menos vezes menos, dá mais, 16 sobre 1 dá 16. Então, aqui vai ser útil para nós a soma das 3 raízes, que é 11, e o produto das 3 raízes, que é 16. Então, vamos lá. Ó. A soma das 3 raízes, 1, que é uma das raízes, A, que é outra raiz, mais B, que é outra raiz, a soma das 3 raízes vai dar 11. E o produto das 3 raízes vai dar 16. Então, o produto das nossas 3 raízes, ó, uma raiz, 2, 3. 1 vezes A vezes B igual a 16. Então, aqui nós temos um sistema. Passando este 1 para o segundo membro, fica A mais B igual a 10. E aqui, 1 vezes AB dá AB mesmo. Então, outro sistema. Observe que no nosso sistema nós temos o quê? 2 números que somado dá 10 e multiplicado dá 16. Quais são os 2 números que somando dá 10 e multiplicando dá 16? 2 e 8. 2 mais 8 dá 10. 2 vezes 8, 16. Então, 2 e 8 ou 8 e 2. Como aqui diz que o A é maior do que o B, então o A vai ser 8 e o B vai ser 2. Então, A igual a 8 e B igual a 2. Então, achamos as outras raízes. O 8 e o 2. Achamos o valor de A e o valor de B. Agora, vamos voltar para essa expressão aqui do logaritmo. Então, aqui, ó, A elevado a B mais log de A na base B é. Então, o que temos aqui? A elevado a B vai ser 8 elevado a 2. Mais log de A na base B, ou seja, log de 8 na base 2. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, dá 64. E log de 8 na base 2 vai ser o quê? Vai ser o expoente que eu elevando 2 a ele, dê 8. Então, log de 8 na base 2 é 3. Por que é 3? Porque 2 elevado a 3 dá 8. Então, aqui nós temos que 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, dá 64. E log de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado a 3 dá 8. Então, somando aqui, vai dar 67. Então, 67 é a resposta. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 12. A questão 12 diz o seguinte. Ó, se P igual a Q sobre 1/3 mais 1/5 sobre 2,
Sendo P e Q números inteiros positivos primos entre si, então P elevado a Q é qual desses resultados? Vamos lá? Bom, então primeiro vamos resolver esta soma de frações aqui. 1/3 mais 1/5. 1/3 mais 1/5. Observe que só podemos somar frações se os denominadores forem iguais. Então vamos reduzir ao mesmo denominador. O MMC de 3 e 5 é 15. Então 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. 5 vem para cá. E 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 3 vem para cá. Ok? Então 5 e 3. Então aqui 5 quinzeavos mais 3 quinzeavos vai dar 8 quinzeavos. É o valor desta soma aqui, de 1/3 mais 1/5. Agora vamos dividir esta soma 1/3 mais 1/5 por 2. Então 8 quinzeavos sobre 2. Observe que é uma divisão de frações. 8 quinzeavos dividido por 2. Embaixo do 2 é como se tivesse 1. Então vai ser a primeira fração, 8 quinzeavos, vezes o inverso da segunda, que é 2 sobre 1, vai ficar 1 meio. Então, 8 sobre 15, vezes o inverso de 2, que é 1 meio. Multiplicando aqui, eu vou ter 8 sobre 30. Dá para simplificar por 2, então a gente vai ter 4 sobre 15. Essa parte aqui de baixo toda é 4 sobre 15. Então, a gente pode reescrever agora. Ó, P igual a Q sobre 4 sobre 15. Ok? Bom, a gente pode passar o 4 sobre 15 para o segundo membro e passar o P para debaixo do Q, né? Trocar de lugar aqui, sem problema nenhum. Então, vamos ficar assim, ó, 4 sobre 15 igual a Q sobre P. Bom, o problema diz que P e Q são números inteiros, então eles dois têm que ser números inteiros. Além disso, são primos entre si. Então, 4 e 15 já são inteiros e são primos entre si. Então, isso indica que o Q é 4 e o P é 15. Né? Poderia ser outros, poderia ser 8 e 30, né? 8 e 30, já que são inteiros, né? Poderia ser 12 e 45, já que são inteiros, né? Mas, além deles serem inteiros, eles são primos entre si. Significa que não há divisor comum para os dois. Então, P só pode ser 15 e Q só pode ser 4. Então, P é 15 e Q é 4. Então, como está querendo P elevado a Q, né? Então vai ser 15 elevado a 4. Ok? Resposta, letra B. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 13. A questão 13 diz o seguinte. Seja a reta R de equação 5x menos 2y menos 11 igual a 0, a equação da reta S, paralela a R, que contém o ponto F, 3 menos 1, é. Aqui estão as opções. Então, veja que queremos uma reta que seja paralela a essa reta aqui, que está sendo chamada de R, e passe por este ponto F. Observe que esta reta está na forma geral. Ela também podia ser representada na forma reduzida, que é esta aqui, ó. Y igual a mx mais n. Este m é o coeficiente angular. Bom, quando é que duas retas são paralelas? Duas retas RS não verticais, elas são paralelas se seus coeficientes angulares forem iguais. Ok? Então, significa que o coeficiente angular da reta S é igual ao coeficiente angular da reta R. E é fácil a gente ver o coeficiente angular se a gente isolar o y para deixar ela nesta forma, na forma reduzida. Vamos isolar o y? Então, aqui temos a reta R, 5x menos 2y menos 11 igual a 0. Isolando o y, temos o seguinte. Passamos 5x para o segundo membro e menos 11 para o segundo membro. Então, fica menos 2y igual a menos 5x. Passou 5x para o segundo membro. E o menos 11 passou para o segundo membro, ficou mais 11.
Multiplicando por menos 1, o que é que nós vamos ter? 2y igual a 5x menos 11. Esse 2 que está multiplicando o y passa para o segundo membro dividindo. Então, a gente vai ter que y igual a 5x sobre 2 menos 11 sobre 2. Aqui já temos o coeficiente angular da reta R. Então, o coeficiente angular da reta R é esse valorzinho aqui, 5,5, que é exatamente o m. O mx, o m é o coeficiente angular. Então, significa que a reta que queremos, a reta S, tem o mesmo coeficiente angular. O coeficiente da reta que queremos é a reta S. Então, ms tem o coeficiente angular 5,5. Bom, substituindo agora esse coeficiente angular na forma reduzida, que é essa, y igual a mx mais n, este m já é 5,5. Então, vai ser y igual a 5,5 de x mais n. Isso aqui já é da reta S, não é da reta R. Da reta R já está aqui. Ó. Isso é para a reta S. Então, o que falta para descobrirmos? Falta descobrir este n. E como é que vamos descobrir este n? Pelo ponto dado. Por este ponto, a gente jogando ele aqui, a gente descobre o n, ok? E este ponto, quem é? O x é 3 e o y é menos 1. Então, vamos substituir no lugar de y, menos 1, no lugar de x, 3. Então, aqui, ó, menos 1 no lugar de y e no lugar de x, 3. Bom, efetuando os cálculos aqui, o que é que nós vamos ter? Menos 1 igual a 15 sobre 2 mais n. Vamos passar este n para o primeiro membro? Então, vamos ter isso. Observe que eu posso passar este 2 multiplicando, já que ele está dividindo. Quando ele passar multiplicando, ele vai multiplicar o menos 1 e o menos n. Vai ficar menos 2, 2 vezes menos 1 dá menos 2, e menos 2n, igual a 15. Então, aqui, ó, o 2 passou multiplicando, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes menos n, menos 2n, igual a 15. Bom, este menos 2 passando para o segundo membro, fica mais 2. Então, vai ficar menos 2n igual a 15 mais 2, ou seja, 17. Menos 2n igual a 17, ok? Multiplicando por menos 1, aqui, a gente vai ficar com 2n igual a menos 17. Este 2 passando para o segundo membro dividindo, então a gente vai ter que n igual a menos 17,5. Acabamos de encontrar o n. Basta jogar ele aqui no lugar deste n, ó. Então, jogando ele no lugar deste n, o que é que nós vamos ter? Y igual a 5x sobre 2 mais o n, que a gente já sabe que é menos 17,5. Isso daqui já é a equação da reta S, só que não é a equação na forma que está aqui. Ó. Aqui está todas elas na forma geral, e essa nossa está na forma reduzida. Bom, então vamos passar ela para a forma geral. Como aqui o denominador é 2 e aqui também é 2, podemos escrever um denominador só para os dois, assim, ó, y igual a 5x menos 17 sobre 2. Esse 2 passa para o primeiro membro multiplicando, então vamos ficar com 2y igual a 5x menos 17. Então, passando tudo para um membro só, vamos ficar com isso, ó, 5x menos 2y menos 17 igual a 0. Então, esta é a nossa equação da reta S, ok? Letra D, ok?